da Jodete, viu, Jodete? Vou agradecer a presença de todos aqui, os professores, os colegas, os alunos. Eu tenho aluno até de aula aqui presente, de geometria, também, natural, né, que são da licenciatura em matemática, mas tem alunos aqui até de introdução de DNA, mas os colegas, agradeço imensamente o prestígio. E a ideia é a gente conversar um pouco, né, sobre. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Testei o seu. Bom, eu já vou dizer o seguinte, eu sou muito ambicioso. Os alunos de avaliação educacional, com uma aula de 3 horas, né, sou muito ambicioso. Então, eu estou com expectativa de abordagem. Eu começo assim com 388 slides, aí embaixo para 300, vou para 150, e assim vai. Mas eu coloquei aqui, eu queria contexto, já que eu estava falando de desafios, eu escolhi, né, a gente tem o nosso censo de educação básica, o censo de educação superior, né, que são atividades conduzidas pelo INEP, trazem um conjunto de informações riquíssimas a respeito, né, do panorama geral da educação brasileira. Então, quem nunca teve a oportunidade de se debruçar em cima desses relatórios, né, eu acho que vale a pena dar uma passeada por lá, porque as informações são realmente de muita qualidade. Depois desses dados numéricos, eu fiz uma seleção bem pontual, porque são muitas informações, eu vou falar então um pouquinho do SAEB. Né? O meu foco vai ser o sistema de avaliação da educação básica, não vou falar de avaliação da educação superior, só da básica, e aí coloquei um pouco do histórico, objetivos e metodologia, alguns exemplos de itens e estatísticas de desempenho em matemática, e daí separo segundo ano, quinto, nono e o ensino médio. Aí vou falar um pouquinho sobre o aprendizado esperado, né, que eu acho que depois desses resultados todos, as últimas estatísticas que a gente produz a partir desses, né, do desempenho desses testes. E, se der tempo, eu falo um pouquinho sobre os resultados do PIS. Então, acho que eu foquei tudo em matemática, tirei o que era das outras áreas, porque, em geral, é feito matemática e português, né? Então, eu acho que isso não deve funcionar, não. Então, eu começo com alguns números da educação básica, e eu pensei um pouco nos estudantes, como a Aline falou, né, que tinha, né, o foco também aqui dos estudantes, então eu tentei fazer uma coisa didática aqui para explicar um pouquinho. Qual é o tamanho, né, o gigantismo da educação básica brasileira? São 170, esses são dados do último censo, o censo apresentado esse ano, censo de 2022. 178.300 estabelecimentos de ensino, né, das quais 138.000 são públicas, 2.300.000 professores, 47,4 milhões de matrículas na educação básica, das quais cerca de 38 milhões está nas escolas públicas. Esse é o tamanho da educação básica brasileira. A divisão rede pública rede municipal cerca de 50%, 49%, a estadual 31%, a federal não chega a 1%, e privada 19%. Então, 81% são públicas, né, e 19% privadas, né, ao oposto do que acontece na educação superior. Então, além do gigantismo, no Brasil, o outro grande desafio é a diversidade. Né? Então, realmente, esse país tem de tudo. Eu tive a oportunidade, nos últimos 2 anos, de viajar um pouco para conhecer, né, o chão da escola, como a gente diz, conhecer nas suas especificidades. Então, fomos às 5 regiões, né, todas as atividades que a gente desenvolvia e passava de algum evento, a gente
gente fazia questão de visitar alguma escola da região. Aqui é um pouco do norte, então nós tivemos a oportunidade de visitar Roraima. Isso aí já mostra para a gente aqui que ela é uma escola indígena de Roraima, aqui em Santarém, no Pará. Esses estudantes aqui, nessa escola Nossa Senhora das Graças, estão fazendo uma avaliação que a gente encaminhou para as escolas. Eles estão lá, né, nesse espaço, né, submetendo uma avaliação que depois o professor corrigia e dava o feedback. Esse aí é em Roraima, quer dizer, para chegar em algumas escolas, a gente tem todas as dificuldades da região norte, que quem nunca foi, né, quem é da região, né, sabe como é que é, né, como é que a gente faz para... Mas, por exemplo, para chegar nessa escola, nós tivemos que, de fato, a balsa quebrou, então a gente teve que atravessar ali de canoa mesmo, para chegar do outro lado. E era fundamental que a gente chegasse, porque aqui são os professores da escola que estavam nos esperando. Esse aqui é o grupo de professores, com um trabalho belíssimo, escola indígena, né, dentro do mesmo estado. Você vai para uma comunidade indígena, tem uma realidade. Você vai para outra comunidade indígena, outra realidade completamente diferente. Né? A escola bem estruturada, os professores já com um trabalho fantástico. Né? O outro desafio grande, então, além da diversidade, é a questão da internet. Né? O tempo todo, aí na pandemia, a gente viu a discussão toda feita. Como é que faz para chegar à conectividade? Então, alguns tinham acesso, outros não tinham acesso. A pandemia, né, escancarou mais ainda as diferenças. Mas, assim, em certas regiões da Amazônia, você primeiro precisa passar o cabo no leito do rio para chegar o sinal na cidade, para depois a gente pensar em ligar na escola. Né? Então, existe um projeto chamado Programa Amazônia Conectada, que já passou cerca de 2.000 quilômetros de cabos nos leitos do rio Amazonas. Então, essa é o exemplo de trabalho que precisa ser feito primeiro, para depois você cuidar da escola. Né? Quando você vai para a zona rural, tinha uma figurinha ali, que é a figura da zona rural. É a instalação das antenas satelitais. Então, aqui é lá em Manacapuru, lá no Amazonas, uma escolinha, né, bem arrumada e tudo, mas você só chega lá através do rio, e aí você leva o sinal via antena satelital. Então, o MEC tem cerca de 60 milhões num acordo com a defesa para a instalação por ano dessas antenas. É um projeto caro, mas ano passado, por exemplo, foram 7.500 antenas instaladas. Né? Além disso, a gente tem cerca de 3.000 escolas que sequer têm luz elétrica. Né? Exemplo, aquela primeira que eu coloquei daquela escola indígena. Né? Então, você tem esse desafio inicial. Né? A educação básica, ela funciona em regime de colaboração. Né? O ensino médio, prioritariamente, é responsabilidade do Estado, o fundamental e o infantil é dos municípios. Então, tudo que se faz, por exemplo, se o governo federal cria uma ação, um programa, é por adesão. Então, o município que quiser fazer adesão, o Estado que quiser fazer adesão. Então, qualquer política, dificilmente ela vai ter 100% de adesão. Né? E ela, então, se é um regime de colaboração, só funciona se houver muito diálogo. Né? Então, essa é a forma que, no âmbito da educação básica, as coisas se processam no Brasil. O pós-pandemia, obviamente, que amplificou, né, os problemas que já existiam muitos. Né? Então, elevação, aí tem os desafios do pós-pandemia, elevação da frequência escolar, redução dos índices de evasão, de abandono, recuperação e aceleração das aprendizagens, a inclusão digital, o uso de tecnologias educacionais e inovação das instituições de ensino e aumento da resiliência dos sistemas, que o mundo inteiro, né, passou a falar sobre isso durante e pós-pandemia. Naturalmente, acho que o problema principal é esse, a recuperação, a recomposição das aprendizagens. O foco, né, pós o retorno à presencialidade, na educação básica, é esse. Sempre foi, né, o nosso objeto principal de estudo, mas só que a escola
ela é múltipla, né? Múltiplas funções, múltiplas responsabilidades, mas o que a gente vai ver aqui, que eu espero mostrar para vocês, é um pouco da consequência, né, da quantidade de dias sem aulas presenciais na educação básica brasileira. Né? Mais um. Bom, então eu vou trazer alguns dados do Censo da Educação Básica, só para lembrar que a educação básica ela é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, né? Então houve a incorporação de 4 a 5 anos mais recentemente. Então, de 4 a 5 é a pré-escola, 6 a 10 os anos iniciais, 11 a 14 os anos finais, ensino fundamental, 15 a 17 ensino médio. A gente coloca a idade porque tem alguns dados sobre defasagem da idade séria, que também é um tema importante da gente ficar atento. População de 15 a 17 anos que não frequenta a escola no Brasil. Então, a gente ainda tem, no nível lá da educação infantil, da pré-escola, e no nível do ensino médio, então, de 5 a 17 anos, a gente tem um quantitativo. Passa mais um período, que não está direitinho. Quer ver mais um. Então, acho que nas duas pontas da faixa etária é que a gente ainda tem o problema da universalização, né, que a gente tem que lidar. Né? Então, o ensino médio que tem ainda uma grande evasão, e lá, que a gente não tem creche, não tem pré-escola suficiente para todo mundo, creche principalmente. Né? A gente ainda não atende o que o PNE de 2014 tinha estabelecido, né, como referência para a pré-escola. Essa é a evolução, pode apertar mais um, essa é a evolução das matrículas de educação básica, não volta, por favor. Só para a gente ter uma ideia do número de alunos, né? Então, de 2018, né, até 2022, então a gente tem uma leve tendência de queda mesmo, que está relacionada com a redução da nossa pirâmide etária, né, da população. Né? Tem um aumentozinho ali de 21 para 22, que na verdade é uma recuperação da perda que aconteceu em 21 com a pandemia, principalmente nas instituições privadas, né? Que aí houve uma evasão, principalmente na educação infantil, né? Os pais que tiraram os estudantes das escolas, até migraram para o público, mas depois retornam em 22. Então, a gente tem essa ordem de grandeza de 47 milhões de estudantes na educação básica, com tendência de queda ao longo dos anos. Aí, o quantitativo de professores são 2.300.000, né? Se vocês somarem aqui, vai ultrapassar os 2.300, porque aqui a quantidade em anos finais, aqui é função docente, que a gente chama. Então, tem professor que atua no ensino fundamental e no ensino médio, então está contado 2 vezes. Então, em termos de indivíduos, são 2.300.000, e dividido assim, 770.000 nos anos finais, 763 nos anos iniciais, 656 na educação infantil e 545 no ensino médio. Se você olhar no censo, tem muita informação a respeito, né, da qualificação, a respeito das expectativas desses docentes. Por favor. Aí, já que a gente está falando dos desafios, eu selecionei essas taxas de aprovação por município. Comparar 19, 20 e 21. Por quê? 20 e 21 foi a pandemia, né? E a gente entrou naquele, até por recomendação do próprio CNE, do Conselho Nacional de Educação, né? Com contínuo curricular, né? E com uma aprovação quase que automática, né? E aquele 2019 era o mapa tradicional da taxa de aprovação, né? O vermelhinho aí é até 85% de aprovação, né? Isso. E aí em 20 quase não houve aprovação, em 21, né? Está começando a retornar ao vou dizer padrão, mas não é um padrão bom, né? Não é um padrão. Seria bom que ficasse assim, né? Mas vamos ver agora no próximo. Tá? Esse aqui é o da anos finais, né? Então, os anos finais, você vê que nos anos finais já se parece um pouco mais com 2019, e no ensino médio, que é o próximo,
2021 já quase repete 2019, né? E que não é bom, né? Então, é um problema que, né, mascarado em 2020 e 2021, mas que a gente precisa, de fato, atuar. Próximo. Aqui mostra a trajetória de taxa de insucesso, reprovação e abandono. Mesmo com as políticas de progressão automática, né, que a gente tem na educação básica, você tem os momentos de retenção, que são os finais do ciclo. Aquele é o gráfico de 2019, aquele primeiro, tá? E se você olhar nos anos anteriores, é um gráfico muito parecido, e você tem os anos críticos lá, né? E aí você vai para 2020, então você praticamente não teve, né, reprovação, etc. Você vai para o 21, e agora o próximo, a gente acredita que volte para aquele lá, ou significa, o problema retorna, né? E daí a gente precisa atuar, principalmente, olha aí, a reprovação de 21% na primeira série do ensino médio, né? No sexto ano, 13,8%. E nós estamos falando de 21% de um universo grande de estudantes, né? No ensino médio, 20% é muita coisa. A taxa de distorção idade-série. Né? Então, esse é claro que está relacionado com a repetência, mas a gente vê aqui também como é crítico no final do ensino fundamental e no ensino médio, né? No primeiro ano, na primeira série, a maior taxa, 28%, 24%. Isso aqui então, é defasagem de idade série, e aqui é meninos e meninas. Né? Então, os meninos estão com a defasagem bem maior do que as meninas. Ok. Em relação a diretores e professores, tem muitas informações também no censo, mas eu destaquei esse aqui, já que eu estou com foco nos desafios. Apenas 19% dos diretores no país possuem curso de formação continuada com, no mínimo, 80 horas em gestão curricular, gestão escolar, desculpa. Então, você tem, vamos dizer assim, 80% dos nossos diretores não têm nenhuma formação em gestão escolar, nenhum curso de 80 horas. Então, acho que essa informação é importante porque você pode criar uma política pública para tentar sanar isso, e ela tem que ser contínua, porque muda, né? Isso aí está relacionado com gestão, mudou o prefeito, muda o secretário, muda o diretor, né? Então, todo esse processo então, tem que ser um processo contínuo. E eu acho que o outro, que é um problema que a gente é antigo, né? É antigo. Quem acompanhou o PAFOR, um programa criado pela CAPES, ele tinha exatamente a intenção de equalizar um pouco isso, mas é a adequação da formação docente à sua área de atuação. Então, o ideal seria né, que o professor tivesse a licenciatura, né, na área de atuação, ou pelo menos o bacharelado, né? Mas o 2 já é o bacharelado sem complementação pedagógica, né? Então, vamos lá, vamos somar 1 e 2 e ver o que acontece. Então, no próximo gráfico, a gente tem os anos iniciais, anos finais e ensino médio. E se a gente olhar, se a gente olhar aqui, ó, se a gente somar, então, o verdinho, a gente tem cerca de 75% de adequação em matemática nos anos iniciais, quer dizer, são licenciados ou são bacharéis em matemática, dando aula, tem cerca de 25% aí que está inadequado. Quando vai para os anos finais, a gente tem quanto? 60, né? 65%, e quando vai para o ensino médio, 80%, ainda tem 20% com formação inadequada ainda. Ok. Então, vamos lá. Então, da educação básica do censo está bem, eu vou passar muito rápido na educação superior, senão não chego no SAEB. Vamos pular essa aí, pronto, já vou começar a pular. Esse quadro, ó, eu adoro esse quadro que tem no censo da educação superior, porque você, assim, tem uma visão boa dos quantitativos numa tabela, né, muito bem resumida. Aqui você tem, eu estou procurando o apontador aqui, mas acho que não está, né?
Aqui a gente tem, vamos olhar aqui, ó, matrículas. Então, isso aqui é o último censo, tá? Então, matrículas, ingresso total, cerca de 4 milhões, 3 milhões e 900 na educação superior, tá? E concluintes 1.300. A gente já faz uma conta grosseira, muito grosseira, depois eu tenho ela um pouquinho melhor, mas imagina que, se esse número não alterasse ao longo do tempo, né, e já fosse estável, entra 4 milhões, sai 1.300, a gente tem a taxa de formatura, de sucesso na educação superior, muito baixa, né? Vai dar o quê? Uns 35%. Ela vai ser 40%, tá? Mas aí ela dá essa informação. Aqui a gente compara, ó, o pública com o privado. Então, das 9 milhões, cerca de 9 milhões de matrículas que a gente tem na educação superior hoje, 2 milhões no pública e 6.900 no ESET, porque é 8.900, 2,7 no privado, né? Então, essa é a relação. A gente pode comparar com a quantidade de docente em exercício. Lá no público, a gente tem 171 mil, no privado, a gente tem 151 mil. Se a gente fizer uma relação aluno por professor, a gente já vê a diferença no público e privado. Mas não dá para fazer essa conta simplesmente assim, porque se a gente vai olhar para o privado, o percentual do privado que é na modalidade EAD é muito grande, então teria que separar presencial, etc. Mas aqui acho que ele tem um bocado de inferência que a gente pode fazer. Vamos lá, eu não posso demorar aqui. Aí eu selecionei o dado da taxa de permanência, de conclusão e a taxa de desistência, né? Esse gráfico nos cursos de graduação. Então, isso aqui olhando uma coorte de 2012 a 2021, então você olhar para os ingressantes, está no mesmo curso, hein? Porque também a gente já estudou muito isso na educação superior, tem muita migração de curso, tem curso doador e curso receptor, nós já fizemos esse estudo, inclusive, na UNB. Mas, de um modo geral, ó, olhando os alunos que ingressaram em 2012 e 2021 já deveriam ter saído, né, de um curso de graduação. Isso aqui, então, a média, a gente vê que é 40% de sucesso, está vendo? Desistência, 59%, ainda tem 1% no curso que ainda não concluíram, e tem 40% de formação. Então, assim, um número que a gente... bom de guardar é que a taxa de sucesso na educação superior é 40% apenas, né? E, obviamente, separa, olha o público, olha o privado, tudo isso o censo traz. Só passar mais um, porque eu sempre vou pôr uma... Não, desculpa, eu pensei que... isso aí, ó, que eu queria. Número de matrículas. Número de matrículas, lembra que eu olhei? Quase 9 milhões, 77% no privado, 23% no público. Né? E isso aqui só melhorou por conta do Reúne, né? Porque quando a gente olha aquelas barrinhas lá, se não tivesse tido o Reúne, isso aqui a relação seria bem pior, né? O Reúne é que fez uma expansão, né? Isso, próximo. Aí também aperta mais um, que eu acho que tem o número de matrículas por modalidade de ensino. Olha aqui, ó. EAD presencial e à distância. Então, o à distância já está em 41%. Ó. Ele era lá em 2011, 14, aí eu marquei aqui 2018, 24, em 2021, 41. Se você apertar aí, vai aparecer os quadradinhos vermelhinhos, quer ver? Então nós já estamos em 41%, né, das matrículas na modalidade à distância. Ok, próximo. Número de ingressantes sem curso de graduação. Agora, 12 ingressantes, então a gente tem aí a relação, olhando para os ingressantes, né, 1.460.000 presencial e 2.477 à distância. A distribuição por grau acadêmico, o bacharelado é 55%, a licenciatura 15%, e tecnólogo 30%. Mas desses 15%, um percentual bastante grande é da pedagogia. Próximo. Quantidade de curso de graduação à distância. Olha aí, ó, evolução do número de curso de graduação à distância. É uma exponencial. A curva que melhor se aproxima só é essa. Próximo.
Bom, então acho que assim, essa primeira parte foi essa ideia de trazer os dados do censo, exatamente para mostrar um pouquinho, porque é de uma riqueza tremenda, né? Eu consigo falar umas 5 horas aqui, né? E a gente fazer análise, porque não só falar, é exatamente explorar e fazer análise, né? E então, com um tamanho desse de um sistema público, de um sistema básico e superior, né, seja público ou privado, né, e com tamanha diversidade, a gente, de fato, tem a obrigação de avaliar a qualidade da educação que é ofertada no país como um todo, até como preceito constitucional, né? Então, daí eu vou trazer então um pouco agora dos dados do SAEB. Tirei o IDEB, que não dava tempo. Então, quem é o SAEB? É a maior e mais longeva avaliação educacional brasileira. Ela foi criada em 1990 e, a partir de 95, ela começou a utilizar a teoria de resposta ao item. Por quê? A teoria de resposta ao item permite que a gente faça comparabilidade ao longo dos anos e até entre séries. O SAEB, quando foi iniciado, ele usava a teoria clássica. Aí, em 1990, as provas foram aplicadas. 2 anos depois, aplicou-se de novo. E todo mundo perguntou se o desempenho tinha melhorado ou piorado. E aí você não podia dizer, porque a metodologia não permitia a comparabilidade. Foi aí que o pessoal da educação foi lá na psicologia, com os psicometristas, né? E daí trouxeram a TRI para aplicar na área educacional. Então, a teoria de resposta ao item começa em 95. Então, se você olhar os gráficos do SAEB, quando a gente vai falar em comparabilidade, eles remontam a 95. Então, a gente começou a produzir séries históricas de desempenho a partir daí. Em 2007, criou-se o IDEB. Eu não vou falar do IDEB. 2013, a Avaliação Nacional da Alfabetização passou a compor o SAEB. E 2019 é o início do período de transição entre as matrizes de referência utilizadas desde 2001 e as novas, de acordo com a BNCC. Então, 2019, você tem, a partir de 2019, um novo movimento. Tá? Aqui tem os objetivos do SAEB: produzir informações de monitoramento e avaliação nacional da qualidade da educação básica, produzir e disseminar indicadores para aferição do acesso, da permanência, da trajetória e da aprendizagem dos estudantes, produzir estudos, evidências e indicadores que permitam o monitoramento da redução das desigualdades, avaliar a qualidade, equidade e eficiência dos sistemas, redes e instituições de ensino e educação básica do país, produzir informações comparáveis, inclusive na forma de séries de história. Alguns dos objetivos, né? E alguns desses ele cumpre muito bem, né? E outros precisam, obviamente, melhorar. A gente sempre pode melhorar. A última reestruturação que o SAEB ocorreu foi recente, um alinhamento com as avaliações internacionais, né? Não sei se vocês conhecem, mas o TIMES, que é o Estudo de Tendências em Matemática e Ciências, que o Brasil também participa, que também é uma avaliação bastante interessante, 5º e 9º ano. O PISA, que é o mais famoso, né? Então, o INEP fez o alinhamento com a BNCC apenas para o 2º ano, e nós vamos ver para as quais, não foram para todas as áreas, e a inclusão de itens abertos de resposta construída, que é um caminho que o Brasil começa a fazer, né? A colocar na avaliação outro modelo de questão que não só o de múltipla escolha, que possibilita avaliar o desenvolvimento de habilidades mais complexas, e também usando a teoria de resposta ao item. Então, o Brasil, né, começa também vamos dizer, a um aprendizado nessa área. Pode seguir. Os instrumentos de coleta de dados são: o próprio censo é utilizado para você fazer correlações de desempenho, o índice socioeconômico dos estudantes e depois relacionar isso com desempenho, etc. Os questionários contextuais, professores, diretores, estudantes, etc. E os testes cognitivos, são os instrumentos. Aqui está como é o SAEB hoje. Ele é a educação infantil, não tem teste, né? Ele é basicamente a partir de instrumentos de coleta, né? Quem participa. O 2º ano do ensino fundamental, língua portuguesa e matemática,
Tá? A matriz já foi adaptada à BNCC, então já são 2 edições seguidas aplicadas já com essa matriz. Não há questionários e ela é amostral. O 9º ano, o 5º, 9º e 3º, né, do ensino médio, é 3º e 4º, né, para algumas situações, ainda é a matriz de 2001, é língua portuguesa e matemática, né, que tem a cobertura censitária, com exceção de ciências natureza e ciências humanas, que iniciou em 2018, já com a matriz adaptada à BNCC. Então, você já tem uma experiência com a matriz, já o INEP aplicando desde 2018. Então, essa configuração, eu vou comentar um pouquinho, então, 2º ano, 5º, 9º e 3º do ensino médio. Qualquer avaliação de larga escala, né, ela tem várias etapas que ela tem que cumprir. A primeira é a elaboração de matriz de referência. Então, o ponto de partida é a criação das matrizes, né? Inclusive, no Prof. Mate, teve uma aluna minha lá atrás, a Ana Paula, que ela trabalhou com a OBMEP, né? E, a partir desses princípios, a primeira investigação dela foi verificar se a OBMEP tinha uma matriz de referência para orientar a prova. E aí descobriu que não tinha. Não sei se hoje tinha, naquela época não tinha. A gente até apresentou para o INPA o resultado depois do trabalho dela, né? Mas a matriz de referência, ela que dá, vamos dizer assim, o suporte teórico metodológico da avaliação. O primeiro pontapé é dado pela matriz de referência. É ela que diz qual é a intencionalidade. Os meus alunos aí de avaliação sabem que eu falo muito dessa palavrinha. A intencionalidade da avaliação é dada na matriz de referência. Que matriz que você escolheu? Uma matriz que é uma matriz de competências, é uma matriz de habilidades, são descritores, é uma matriz de conteúdos, é objeto de conhecimento, é perfil de formação, é característica de perfil. Então, a matriz ela já dá o tom, a intenção que você, né, tem em relação ao processo, né, a avaliação que você vai desenhar. A partir da matriz, ela orienta a construção dos bancos de itens. Você constrói o banco de itens, faz uma pré-testagem. Para pré-testar, eu vou comentar rapidinho que a gente usa essa metodologia do BIB, eu vou dizer o que é. Aí faz as amostras, tem que delinear a amostra para fazer a pré-testagem. Depois que faz a pré-testagem, você tem que fazer uma análise dos itens. Aí você estabelece quais são os parâmetros dos itens, quais é a dificuldade, percentual de acerto ao acaso, índice de discriminação. Você vê se o item está calibrado para poder entrar na avaliação propriamente dita. E quando não está, você tira, elimina, manda para revisão e aplica e pré-testa de novo. Então, a pré-testagem ela é fundamental. Depois que você aplica, aí você faz as análises psicométricas e pedagógicas, obtém as escalas numéricas, usa as escalas numéricas para interpretar os níveis da escala, elabora os relatórios e avalia, né? E você volta para elaborar as escalas, você tem que voltar na matriz de referência. Então, assim, de forma muito breve, eu consigo falar 1 hora só nesse slide, eu não posso. Vamos lá, que eu não cheguei. Então, aqui, eu vou falar muito rapidamente, eu vou só exemplificar a matriz de referência. Aqui eu digo que a matriz dialoga com o processo de ensino-aprendizagem, com a construção dos itens, né? É a partir da matriz que você constrói o feedback por diversos atores, né? Estudantes, diretores, professores, gestores escolares, etc. Próximo. Né? Em geral, na matemática, né, a gente sempre diz que dos focos é a resolução de problemas, né? Eu gosto das tirinhas, então não precisaria deixar de colocar uma tirinha, né? Relutei, mas aí o Calvin, o que o Calvin fala sobre resolução de problemas? Aí, ó, eu não vou fazer o dever de matemática. Veja estes problemas. Eis um número em luta mortal com outro. Um deles será subtraído, mas por quê? Como? O que restará dele? Se eu resolver este problema, acabo com suspense e aí transformo possibilidades instigantes em fatos desinteressantes. Eu nunca havia pensado no aspecto literário da matemática. Eu prefiro apreciar o mistério. Então, é isso. Então, né, essa é a forma como Calvin
não resolve seus problemas, né? Então, aqui tem um exemplo da matriz do segundo ano. A matriz ela já está... acho que se apertar mais uma vez, vai aparecer os quadradinhos. Ó, os eixos cognitivos, compreender e aplicar conceitos e procedimentos, resolver problemas e argumentar. Então, ela foi elaborada pelo INEP, uma equipe de especialistas lá, a partir da Base Nacional Comum Curricular, né, dessa etapa. E daí, então, os itens são elaborados, né, com o intuito de avaliar em que nível o estudante desenvolveu, né, essas habilidades aí. Pode passar, pode passar, pode passar. Como eu disse, o quinto, o nono e o terceiro ano de ensino médio ainda está com a matriz antiga, de 2001. Né? Então, essa matriz ela é dividida em temas ou tópicos, né? São 4 temas, e habilidades ou descritores. Os itens, então, eles são construídos para avaliar o grau de desenvolvimento de cada uma dessas habilidades. Pode passar espaço, forma, grandeza e medidas, números, operações, álgebras e funções e tratamento da informação. Ok? Bom, o BIB, o que é o BIB? Quando a gente olha para uma matriz dessa, essa matriz ela é muito grande. E, a gente, numa avaliação, eu quero ter itens que avaliem todas as habilidades que estão descritas na matriz. Eu não posso pegar para um estudante do segundo ano, do quinto ano, e pedir, resolva aí 90 questões, né? Isso não vai acontecer. Então, o que se faz é trabalhar com blocos de itens, tá? E esses blocos vão compondo o caderno numa metodologia que a gente chama de blocos incompletos balanceados, introduzido por Montgomery, em 1984. Então, o próximo, só que aí eu exemplifico. Por exemplo, lá no segundo ano, são 7 blocos de itens de múltipla escolha, contendo 9 itens cada um. Só que o estudante não responde os 63. Ele responde 2 blocos, tá certo? E ele responde os 2 blocos, e, além disso, tem o item de resposta construída, são 2 itens abertos, cada estudante responde 2 itens abertos. Então, o estudante do segundo ano, ele vai responder, né, esses 18 itens, mais os 2 discursivos. Então, aí você tem aqui, essa metodologia, você tem aqui o bloco 1 e o bloco 2. Aí, esse segundo caderno começa com o bloco 2 e esse vai para o bloco 3. O terceiro caderno é o bloco 3 e o bloco 4. Com isso, esses blocos comuns, eu consigo, com a teoria de resposta ao item, corrigir como se todos tivessem respondido a todos os itens. É mais ou menos isso. Eu uso isso para equalizar, eu uso o que é comum para colocar todos na mesma escala, né? E fazer o que a gente chama de equalização do desempenho. Tá? Então, isso é uma transformação linear. Cadê o aluno de álgebra linear? Viu? É uma transformação linear, essa equalização é matemática. No quinto, o nono e o ensino fundamental, muda, tá, a quantidade de itens por bloco, tá? São 11 itens em cada bloco, então tem mais. E os alunos respondem língua portuguesa e matemática juntos. Então, eles respondem mais questões, tá? E língua portuguesa e matemática. Eu não vou entrar muito nos detalhes, senão não vou lá para o desempenho. Vamos lá, próximo. Sim, e tem itens comuns. Então, por exemplo, no ensino médio, tem blocos que são blocos do 9º ano, por exemplo. Tá? E tem blocos que são blocos do ano anterior. Por isso que o INEP ele não disponibiliza os itens, porque ele pega itens do ano anterior e coloca na prova seguinte para fazer a comparabilidade entre anos, né? Então, você tem a comparabilidade entre séries e a comparabilidade entre anos. E daí aqui exemplifica, né, como é que é, por exemplo, o caderno 1 tem na posição 1, língua portuguesa 1, o bloco primeiro da língua portuguesa, o bloco segundo, o primeiro da matemática, o segundo da matemática. Vai para o caderno 2, você tem o bloco 2 da matemática, um novo, que é o 3, o bloco 2 da língua portuguesa, repetindo lá, e um novo 3. E assim vai. Né? Isso também é um bom exercíciozinho, né, de combinatório,
para saber quantos cadernos são necessários para que todos os blocos apareçam a mesma quantidade de vezes, etc, etc. Né? Vamos lá. E o caderno 22 é um que é para fonte aumentada, etc. Um caderno especial para isso. Ok, pode ir. Obtenção dos parâmetros dos itens e das proficiências por meio da TRI e da TCT. Então, a gente usa, rapidinho, próximo. Só eu não podia deixar de colocar a fórmula, né? Então, a TRI o modelo que se usa, é o tal chamado modelo logístico de 3 parâmetros, é a probabilidade de um indivíduo, né? De um indivíduo J, a probabilidade de um indivíduo J com proficiência ou habilidade θJ responder corretamente o item. Tá? Isso é dado, então, por CI. CI é a probabilidade de acerto ao acaso do item, 1 sobre a exponencial, A é a discriminação e B é a dificuldade. Aí eu não vou explicar aqui, que senão fico assim. Mas esse é o gráfico da função. Ele é legal porque a gente bate o olho no gráfico, sabe se a função se comportou bem, se ela discrimina bem, né? A dificuldade é assíntota, a chance de acertar o acaso é assíntota aqui, horizontal. Né? Aqui, obviamente, é assíntota A1, que seria a probabilidade máxima. A discriminação ela é a inclinação no ponto da dificuldade. Né? A dificuldade onde essa curva muda a concavidade e a discriminação é essa inclinação. Quanto mais inclinado, mais discrimina. Se essa curva ela for um S quase horizontal, ela discrimina muito pouco. Ponto. Esse é o gráfico que a gente faz com a teoria clássica dos testes. A gente coloca aqui o desempenho geral no teste e, por faixa de desempenho, o percentual de marcação da opção A, B, C, D ou E, e a gente espera que a opção correta, que é essa vermelho, à medida que o desempenho no teste como um todo aumenta, o desempenho específico naquele item ele vai se ampliando, né? A chance de... Né? Mais indivíduos vão acertando a opção correta. Esse é um gráfico típico do esperado numa boa questão. Pronto. Isso aqui não só a gente coloca os indivíduos numa escala, mas a gente coloca também os itens. Então, só para exemplificar, você pega todos os itens aplicados, olha a sua escala, coloca os itens são representativos de um certo nível na escala, você coloca esses itens e daí você depois descreve o significado de cada uma dessas faixas da escala através do que o item está avaliando. Então, no nível 100, espera-se que o estudante seja capaz de quê? Cada item aquilo vai dar uma dica para você. Essa é a interpretação da escala, que é o próximo item. A interpretação da escala. Então, aqui estão os exemplos, né? Por exemplo, no caso do segundo ano, você tem média 750 e desvio padrão de 50, a escala interpretada em meio desvio padrão, em geral, e a gente tem, por exemplo, o nível 1, parece que abaixo do nível 1, o nível 1 aqui corresponde a desempenho entre 650 e 675, os itens que caíram nesse nível avaliaram o quê? Aí, nas áreas número, álgebra, geometria, você descreve o que, em termos de conhecimento, foi exigido para responder corretamente aquele item. Aí você, com isso, interpreta a escala. Né? Eu digo que essa é a parte da avaliação formativa dentro dessa somativa, que é uma avaliação de larga escala, porque onde eu consigo dar um feedback interessante e dizer não só né, quanto que a escola teve de desempenho médio, mas o que os alunos daquela escola evidenciaram, né, que sabiam cada uma das faixas. E o percentual é interessante, o legal é o percentual de estudante em cada faixa. Pronto, pode ir. Então, agora vamos pular. Pode pular, senão não vou chegar lá. Feedback, isso aí também, essa é a última tirinha, né? Mas eu acho que né, na avaliação formativa, o feedback tem um papel central, né? Então, eu digo que a escolha das palavras é fundamental, e aí é isso, né? Acho que dá para vocês lerem, né? A gente tem que
né? Bom, pode pular, né? Isso é a escala de proficiência dos outros anos aí, pode pular, porque eu não vou ler isso. Acho que eu posso pular isso também. Vamos lá, pula isso, pula isso. Eu ia dar esse, pode pular. Vamos pular. Pula, pula. Pronto, agora não. Agora, eu pulei, não vai dar para voltar lá. Então, vamos para frente agora. Exemplos de item. Acho que essa é a parte principal aí, né? Vem daí para frente. Exemplos de itens. Pode passar. Passou, não? Vê se apareceu alguma mensagem aí no computador de tem que fechar. Não? Não apareceu nenhuma mensagem no computador? Passou. Segundo ano do ensino fundamental. Então, um exemplo. Deixa eu só tomar uma água, então, aproveitar. Esse é o exemplo, esse exemplo ele está nos relatórios do INEP. Então, está aqui no segundo ano, a habilidade compor, decompor números naturais de até 3 ordens, por meio de diferentes adições. Então, exemplo do segundo ano. Veja essa decomposição de um número, 6 centenas, 4 dezenas e 1 unidade. Faça um X no quadradinho que indica que número é esse. Então, aqui está qual a expectativa, né? O que o item de fato está avaliando, né? E vamos só olhar lá as alternativas, ó. 641, tá vendo? 60, 041, 6041, 641. Então, os distratores, que são as respostas incorretas, são todos construídos a partir, né, das informações que foram dadas no contexto, e a resposta correta que é o item D. Aí vamos lá para a de estatística. Aqui não tem o gráfico, mas só é um item com 51% de acerto, né? Então, de média complexidade. Daí faz uma análise de cada uma das alternativas, qual foi o percentual de acerto, e o que você pode inferir dos estudantes que marcaram aquela alternativa, né? E uma informação importante é que, quando você vai colocar esse item na escala, ele cai no nível 6. Daqui a pouquinho a gente vai ver. O nível 6, tá? É um nível... do nível 6 para frente, a gente tem cerca de 27% dos estudantes aí. Então, isso aí só é aprendido a partir do nível 6, que é um nível, né, que já é um nível alto, né? Então, se tinha a expectativa de que esse conhecimento fosse aprendido, né, naquele segundo ano, a gente ainda precisa trabalhar bastante sobre isso. Então, às vezes, a estatística de um item só já dá bastante informação. Esse é um item de resposta construída, só para vocês verem, assim, são pouquíssimos, o INEP está iniciando, né, nisso, né? Existe a expectativa do Enem também ter itens abertos também, né, a partir de 2024, não sei se isso vai se concretizar. Então, representar os dados de uma pesquisa estatística ou de levantamento em listas, tabelas, etc. O vendedor de uma loja de roupas masculinas fez um levantamento de quantidade de peças vendidas em um dia, ele representou as quantidades de peças na tabela tal, o gráfico abaixo já mostra a quantidade de bermudas vendidas na loja. Complete o gráfico com as quantidades das outras peças. Então, o aluno tem que fazer, e você não corrige só como certo ou errado, tá? Você corrige como codificação utilizando o sistema de créditos parciais, completo, parcial ou nenhum crédito, que é a mesma estrutura que o PISA usa. Ok. Agora, vamos olhar o desempenho geral do SAEB 2021. Então, o último SAEB aplicado foi em novembro, dezembro de 2021, né? Ali naquele contexto vou dizer que final da pandemia, né? A média do SAEB em 2019, como foi a primeira aplicação, na primeira vez que você aplica, você escolhe a sua régua. Você escolheu a média como 750. Então, aquele valor é um valor arbitrado. Então, ela baixou para 741 em 2021. Então, ela baixou 9 pontos. Então, os estudantes saíram do nível 5
e voltaram para o nível 4 na escala. É isso que aconteceu com os alunos do segundo ano. A gente tem o próximo slide, tem isso, que é a distribuição, aqui é a distribuição percentual, tá? Nos níveis da escala. A escala vai do 1 ao 8, né? Mas tem o nível abaixo de 1, né? E você tem a distribuição percentual nos níveis da escala, comparando o SAEB 2019 e o SAEB 2021. Em todos os anos, a gente vai ver o movimento, tá? O movimento de aumento do percentual de alunos nos níveis mais baixos, tá certo? E diminuição nos níveis mais altos, que é o que aconteceu aqui, que era esperado, né, que acontecesse aí no pós-pandemia. Próximo. Esse aqui eu não vou nem comentar, é por estado, comparar, quinto ano. Isso, vamos lá. Exemplo de item. Então, aqui tem um item descritor, identificar a localização de objeto em uma representação gráfica. Os mais interessantes vão estar no 9º ano, hein? Aí aqui a gente tem, ó, Roberta está em frente a uma estante, escolhe o terceiro filme da esquerda para a direita, na segunda prateleira. Qual foi o filme escolhido? A professora Maluquinha. E daí você tem 45% de acerto apenas, tá? Aqui são alunos do 5º ano, então um item de média dificuldade, e você tem, por exemplo, a alternativa D com 23, daí você analisa, né, se os distratores, que a gente chama as opções incorretas, têm plausibilidade, você consegue fazer uma análise do erro, e daí tirar várias informações da análise do erro. E é isso que a gente faz numa avaliação de larga escala, né? E daí você vê o percentual que cada alternativa... Então, tem estudante que você sabe que tem problema de lateralidade mesmo, não consegue, confunde direita com esquerda, né? Então, isso acaba se revelando num item desse tipo. Ok? O desempenho. Agora, segundo ano eu não tinha série histórica, né? Só tem 2 aplicações. Eu agora... 5º ano, eu posso voltar lá em 95, que começou a TRI. Essa é a escala de desempenho, e esse é o que aconteceu, na última avaliação. Então, a gente regrediu, em termos médios, desempenho médio, a gente regrediu a 2015. A gente, né, estava tendo uma tendência de melhora de desempenho ali, e que com a pandemia a gente regrediu 6 anos, né? Acho que essa foi a maior regressão, foi a do 5º ano. 11 pontos na escala, que é bastante, né? Aqui tem o percentual, né? O percentual por nível, né? Como é que está a distribuição dos estudantes. Eu vou passar para os itens, que eu acho que vai ser o mais interessante. Aqui o desempenho por estado. Isso aqui, ó, só o gráfico, pode deixar. A proficiência média por município. Ó. Porque a gente, como eu comecei falando da diversidade, mostrando aquelas imagens, não é isso? Região norte, etc. Então, aqui a gente tem, ó, o azul é igual acima da média nacional e o colorido lá, o restante, é abaixo da média nacional. Então, está aí o retrato do nosso país, né? É isso. Então, quando a gente fala que tem que ter política por norte, por nordeste, tem que ter, né? Tem que ter, porque, né, não é só lá também não, mas tem que ter. 9º ano do ensino fundamental. Aqui a gente tem itens mais interessantes, porque tem uns... esse aí é um item do relatório do INEP. Então, ó, Maria comprou um fogão de R$240, uma mesa de 180, pagando com R$150 de entrada, e o restante em 3 vezes sem juros. Qual é o valor de cada prestação? Lá está o objetivo, a intencionalidade do item, que é avaliar ali, resolver problema envolvendo números naturais em diferentes significados das operações, nesse caso de adição, de subtração e de divisão. E aqui está a análise. É um item que é fácil, teve 71% de acerto, né? Está próximo do cotidiano, isso facilita, né? Tem um exercício interessante que a gente faz, como é que o contexto influencia na dificuldade ou na, né, facilidade, maior facilidade para o item. Ele pode tornar o item mais difícil ou pode tornar o item mais fácil. Então, o contexto também é interessante. E daí a análise do que significa aqueles alunos que escolheram cada uma das outras opções incorretas, os distratores. Agora, vamos lá. Esse
professor Cristiano está aqui, é objeto de estudo dele, né, Cristiano? Então, aqui, fração. Esse já é um item mais antigo, da época que o INEP disponibilizava itens, né, já mais tempo, mas o número 0,25 pode ser representado pela fração, 1/4, 1/2, 2/5 e 1/8. Né? Então, está aqui o gabarito, que é A, e aí, para onde que os estudantes, olha, nono ano, hein, do ensino fundamental, os estudantes, se a gente olhar a opção C, olha aqui, ó, essa é aquela curva que a gente chama análise gráfica do item, aqui está a escala de proficiência, e o item C, ele domina, né, por um bom tempo, até um nível alto na escala de proficiência, né, que é o 2/5. Então, e isso se repete em vários itens desses de fração. Né? E o interessante aqui é o seguinte, a gente diz que esse conceito está aprendido, dos critérios, tem mais de um, mas um deles é quando ele é acertado por a probabilidade de acerto, ou proporção de resposta certa, é maior ou igual que 65%. Então, eu traço a régua no 65%, vejo onde a resposta correta cai e vejo qual é a proficiência necessária. Eu digo que, daqui para frente, né, os estudantes têm alta probabilidade de fato, conhecer, acertar. Então, eu vou na escala. Aqui, está vendo? Eu estou entre 300 e 350, um pouquinho acima de 350. Vou ser mais leniente, vou imaginar 300. Aí o próximo slide, naquela época, qual era o percentual de estudantes que eu tinha acima do nível 300 na escala? Foi um pouco mais de 300, mas vamos lá. 7. Quem está acima também, né, tem alta probabilidade de acertar. Então, 7, 4, 11, 12, 12,5% no final do ensino médio tem esse conhecimento aprendido. Vamos lá, agora vem. Eu falei que o nono era mais rico, tem. Né? Aí você tem as várias representações de fração, então você pode explorar isso. Né? Então, você tem esse aqui, ó, em qual das figuras abaixo o número de bolinhas pintadas representa 2/3 do total de bolinhas. Aí você vai lá, a opção correta tem 40% de acerto. Né? Cadê? 20, né? Não, cadê? A opção correta tem 20% de acerto. É um índice que, apesar disso, ele discriminou, né? Tem um coeficiente bisserial alto, mas a opção A tem 40% de acerto. Né? E aí você vê, quando você vai, aqui já é o gráfico da teoria de resposta ao item, já é a curva característica do item, e você faz a mesma coisa. A probabilidade de acerto ser 65% vai te determinar o nível da escala, aí quando cortar a curva, qual é a proficiência ou a habilidade necessária para você considerar isso aprendido. Aí você volta, vamos voltar, aqui deu quase 350, né? Se você voltar, quase 350, é muito pouco, né? É muito pouco. Aí vai para frente. Aí você, não, então o problema é só fração, não, mas vamos lá. Aí você pode ir, por exemplo, para um problema de perímetro. Né? Na figura abaixo, todos os lados opostos são paralelos. Qual o perímetro do polígono? Né? E aí, uma das coisas que eles mais fazem é assim, somam as medidas que aparecem na figura, sequer interpretam. Então, 8, 6, 14, não é isso? O A teve... o A atraiu 50% dos estudantes. E olha aqui como é que ele atrai, ó. Aqui os estudantes de baixa proficiência, vai subindo, né? Aqui a média é 250, o desvio padrão é 50, você passa pela média, o A ainda está. Os estudantes com proficiência média no teste como um todo, ou escolhem a opção A, você vai dizer que isso só foi aprendido, né? Então, a opção correta B, 65%, hora que você desce, você quase no 350, você está próximo daqueles 5% também. Ok? Para frente, o próximo. Aí eu vou... Tá, não, vai aqui. Depois tem lá no ensino médio, tem também a fração no ensino médio. Vamos lá, porque aí a gente se confirma. E aí a gente vai terminar.
esse aqui é o que aconteceu em 2021. Então, até o 19, não é isso? A prova de 2019, essa era o desempenho. O desempenho começa aqui, ele foi fixado, né? Na realidade, você fixou o desempenho médio em 250, em 95, e começou a construir a série histórica. Então, a gente tem visto uma tendência de melhora, só que agora a gente regrediu 4 anos, né? Então, o desempenho de 2021, desempenho médio, caiu para o desempenho de 2015, né? 2015. 6 anos. Esse é o efeito pandemia. Aqui está a distribuição, isso aqui dá uma análise legal, porque é o percentual de alunos em cada faixa. Por exemplo, nos 3 últimos níveis, você só tem 1,5% de estudante. Isso vai aparecer daqui a pouquinho, na hora que eu vou mostrar o resultado do aprendizado adequado à série. E aí, pode pular essa, vamos para o ensino. Aí, o gráfico muito parecido, aí a gente conhece as regiões do Brasil e mais ou menos, né? O que acontece com a educação nessas regiões, pode fazer essa análise. Ensino médio. Vou pular essa aqui, que é do INEP, do relatório, e vamos para o outro que tem o gráfico. Esse. Pronto. Né? Agora complicou, né? Porque ainda tem um sinal negativo. É isso, né? Na reta abaixo, qual a letra que indica a localização da fração menos 2/5? Vocês acham que eles vão colocar entre que e que, né? O que vocês acham? Olha lá. Qual a marcação? A A teve 61% de marcação. Ó. É o 2,5, né? Entendeu? 2,5 e 2/5, 1,5, 1,2, é tudo igual. É tudo igual. Quer dizer, o traço de fração não tem significado, né, professor Cristiano? Não tem, né? Não é apreendido, né? Então, lá, 61% na A. E aí você vê, a A domina o tempo todo, até a B. Então, você começa, né, os estudantes escolheram a resposta correta, você vai no 65%, e aí você descobre que nível da escala 375, vamos colocar assim? A partir de 375 é a próxima slide. A gente diz que é aprendido. Agora é ensino médio. 375, cadê? Aí eu fui bonzinho aqui, eu marquei no 350, né? Mas eu fui bonzinho, marquei no 350. Mas é isso aqui. É o percentual de estudantes que terminam o ensino médio com esse conceito aí, de fato, realizado em matemática. Aqui agora não, realmente é muito difícil. Esse eu não tenho gráfico, porque esse relatório do INEP só tinha os percentuais de acerto. Mas essa é bem sofisticada, né? Ó, na figura abaixo estão representados os números 0, x, 1 e y. Né? A posição do produto XY é aí 11% de acerto. É muito difícil, extremamente difícil. Né? Mas bastava, né, pegar 2 exemplos, né? Bastava pegar um exemplo para X, eles não conseguem dar esse passo, né? Você tem várias abordagens, às vezes, para o mesmo problema, então fazer essa abordagem. Para frente. Esse aí de perímetro também, ó. Uma praça possui o perímetro de 24 metros, tem uma árvore próxima em cada, né, vértice fora dela, deseja-se aumentar a área da praça, alterando essa forma e mantendo-se as árvores externas a ela, conforme ilustra a figura. O perímetro da praça é... Né, eles vão pegar aquele número lá e somar com esses que aparecem aqui, 24 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, não é isso? E vão marcar aqui, né? É isso que vai acontecer, não é isso? O B tem 44%. Né? Então, de fato, eles sequer conseguem interpretar a situação, um problema. Né? E para resolver, você teve 21%. E tem muito difícil também, 21% de acerto. Eu acho que eu posso pular, porque senão não vou finalizar. Pode pular. Não, volta nesse aqui. Não, volta no gráfico só. Esse, só para ver o que aconteceu com 21.
Aqui voltou, não ao padrão de 2015, mas de 2017. Mas caiu 7 pontos o desempenho. Ok? E aí acho que pode ir para frente, pode ir. Aqui não, volta essa aqui. Aí, porque aí eu com isso eu vou finalizar nesse. Agora, um conceito que não é um conceito que foi adotado ainda pelo INEP, mas que tem várias entidades que fazem, né, tem especialistas que fazem isso, que é quais são os níveis de aprendizado esperado. Né? Então, tem um trabalho do Chico Soares, um especialista, quem é da área conhece bem, o Chico já foi até presidente do INEP, que ele classifica em 4 níveis, o abaixo do básico, o adequado e o avançado. Então, abaixo do básico, os alunos demonstram domínio rudimentar da competência medida. O básico, os alunos demonstram domínio apenas parcial da competência medida. O adequado, os alunos demonstram dominar os conteúdos e habilidades esperados para aquela etapa que está sendo avaliada. E o avançado. Então, o melhor dos mundos, a gente queria um quantitativo relativamente grande de estudantes no nível adequado. E daí tem uma interpretação desses, pode passar o próximo, desses níveis, de acordo com aquela pontuação da escala. Então, assim, não precisa ler, mas então, o que é o abaixo do básico? E daí tem, aqui eu coloquei, o que o Saresp faz, o que o Saeb faz, o que o Todos pela Educação faz. São próximos. Aí pode divergir, de acordo com onde vocês olham a estatística, o percentual, às vezes, pode divergir um pouco, porque qual é o nível que você vai colocar como o adequado? Você não arbitra assim, é a partir da... Igual a gente fala, para passar tem que tirar nota 5, né? Ou 6, ou 7. Não é isso. Isso é obtido a partir da interpretação da escala. O que significa estar naquele nível? Significa ter desenvolvido isso, isso, né? Porque algumas coisas que ele não conseguiu, tudo bem, né? Claro, a gente queria que eles, né, soubessem o máximo possível, mas o que é algo minimamente razoável, né? Então, a partir desses números, a gente estabelece a próxima, né? Aí, se vocês entrarem na plataforma aqui, Edu, ela gera, você faz os filtros, aqui eu filtrei escola pública e 9º ano, e aqui o 3º ano do ensino médio. Então, o que aconteceu, né, e qual é a distribuição dos alunos, né, por faixa, tá? De nível avançado, o proficiente, que é o adequado, o básico e abaixo do básico, o insuficiente. Então, o esperado é o proficiente, o adequado. Então, está aqui. Né? A gente tinha, em termos de 9º ano, 16% em 2017, 18%, parecia que estava melhorando, agora caiu para 15% dos estudantes com aprendizado adequado ao final do 9º ano. Ensino médio é isso aqui. 5% em 2017, isso é matemática, né? A língua portuguesa vai ter um desempenho diferente. Né? Mas a gente sabe que assim, aprendizado matemática é muito da escola. Né? O aprendizado da língua portuguesa tem boa parte que traz do contexto dele, traz, né, né, da própria vivência, até extraescolar, mas né, o aprendizagem de matemática é muito dentro da própria escola. Bom, enfim, 5% de aprendizado adequado à série, né, é isso o resultado final. Né? E acho que era com isso que eu queria terminar. Deixa eu ver aqui. Ó. Quer ver? Não, aí tem o... Não. Tem um pouquinho melhor, o 5º ano é melhor, mas baixou na pandemia de 47% dos estudantes com aprendizado adequado à série em matemática para 37%, baixou 10%, 10 pontos percentuais. É muito, né? É muito. E aí pode pular o PISA, porque aí não vai dar tempo, né? E aí só essa última aí, pronto. Então, acho que é essa... Pode apertar, que tem outra frase. Tem que agir, a gente já passou da hora de agir. Né? E a última, que é uma frase do Bernard Shaw, né? Que a gente...
Essa coisa de olhar para o passado, a gente tem que olhar, né, os olhos da experiência. Eu acho que eu gosto muito dessa frase dele, né? Os homens são sábios na proporção não da sua experiência, mas da sua capacidade para pensarem a experiência, né, professor Cristiano? Está aí aposentado há quanto tempo e continua na luta aí, trabalhando para a melhoria da educação no país. Então, muito obrigado, desculpa ter estendido tanto tempo. E obrigado, Dalvirene, por todo esse apoio. Pessoal, nós temos uns minutinhos para a gente dialogar, então, quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta para o professor Mauro, ele está à disposição. Alguém gostaria? Marcelo. Oi, Mauro. Mauro, você mostrou alguns gráficos do SAEB e assim, eu só consegui pegar 3 do desempenho desde 95, né? E ele descia e crescia. Os dois, um terceiro que ficou meio bagunçado. Pegando esses 2 que desceu e cresceu, vocês têm dados de exames internacionais para ver se está compatível? Por exemplo, no PISA, acontece a mesma coisa? Não, no PISA, quer ver? Vamos voltar um pouquinho, que tem aqui o PISA para você ver. Ó. Tem uma... Só volta mais um pouquinho. Aí, pronto, PISA matemática. Tá? Então, o PISA aqui é a proficiência média. Então, ela... Está vendo? Ela tem um aumento, tá? Isso aqui é matemática. Mas o PISA começa em 2003, a série histórica do PISA? Não, é quando o Brasil entrou aí, entendeu? Porque o Brasil entra em 2000, mas aí o PISA ele tem uma edição, é ênfase em linguagem, em leitura, a outra em matemática, a outra em ciências. Tá? Então, e é de 3 em 3 anos. Não, mas é porque ali matemática começa em 2003 e 2003 já é quando começou a subir lá no SAEB também. Sim, aí não. Então anterior a gente não tem. Só acho para ver o seguinte, Brasil não participa. Se a ferramenta está confiável, né? Porque se o PISA refletir um negócio diferente, tem alguma coisa errada com a nossa ferramenta, né? Mas não dá para saber, né? É uma medida, sempre está associado a um erro, né? Você tem as médias, você tem ali uma variância, né? A nossa estatística aqui sabe disso, então, aqui inclusive a gente compara. Então, tem uma margem, você dá para fazer essa análise para ver se a pontuação está dentro dessa margem de erro aí. Tá? Mas falando assim, bateu. Porque de 2002 para frente subiram os 2, né? Subiram os 2, que era bom. A gente estava numa tendência de melhora. E depois... eu vi que 2002, 2003 é um ponto, pelo menos nos 2 primeiros gráficos, em que tem uma mudança no comportamento lá da série histórica do SAEB. Tem algum tipo de análise de que tipo de política que foi feita para acontecer isso? Olha, tem que olhar. Eu não vou saber de cor, né? Porque tem tanto tempo, né? Mas... Na época, talvez nos relatórios, o pessoal que se debruçou nos relatórios tenha feito algum tipo de análise disso. Se começa a melhorar em 2002, você tem que olhar a política que foi feita, o que aconteceu antes, né? Exatamente. O que você tem visto é que o 5º ano tem uma tendência boa de melhora. Então, tem uma ação, né? Tem uma ação pedagógica que se desenvolve lá no 5º ano, que você esperaria que esses estudantes, depois, quando chegasse 4 anos lá no 9º, isso se refletisse, mas você não vê esse reflexo diretamente. E no ensino médio parece que isso está mais distante ainda, porque o ensino médio está com esses indicadores aí faz tempo. Se você pegar a série, a série geral do ensino médio, dá para ver, que pouca coisa muda. Se você pegar o percentual de estudantes, que esse é um dado interessante, com aprendizado adequado à série, ao longo dos anos, você vê que se você olhar isso aí, é quase horizontal ao eixo ao longo dos anos. Olhar os anos e os percentuais no 3º ano do ensino médio, não tem diferença. Fica no 8, no 9, no 10, no 11, etc. Né? E está no 5, né? A última, rapidinho, Mauro. Uma coisa, porque você mostrou aqueles mapas de aprovação. Isso. Né, o vermelho era abaixo de...
da média nacional. É esse? Não, aquele de abaixo de 85%, lembra? Isso, taxas de aprovação. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, me espantou um pouco o seguinte, quando você vê os índices de reprovação, são ruins, não é o que a gente queria, mas assim, não é nada... Você vê que metade está aprovando mais de 85%. Aí você compara com o desempenho nessas questões básicas, eu estou com a impressão que não tem nenhuma relação entre aprovação e reprovação na escola e o que de fato está sendo aprendido. Bom, aí você primeiro tem a progressão automática, que você tem que fazer essa análise disso, né? Então você tem já várias redes que não reprovam, só vão fazer isso no final dos ciclos, não é isso? Né? É no final dos ciclos. Então, tanto é que a reprovação ela acaba ocorrendo no momento do final dos ciclos, é quando, vamos dizer, a conta chega, né? Então, de fato, tem aprendizado. E você sabe se tem algum estudo para medir se isso foi bom ou ruim, a política da progressão continuada? Tem vários artigos sobre isso aí. Mas há algum consenso ou tem. não? Olha, não sei se tem consenso, professor Cristiano, sobre isso, você conhece? Tem não, né? Acho que não tem consenso. Né? Mais alguém? Não tem. Vai lá, PH. Olá, Mauro. Eu fiquei curioso para saber como é que vocês pensam nas estatísticas dessas questões que você chamou de construtiva. Você poderia Resposta construída. Isso. Aí é um outro modelo da teoria de resposta ao item, que é o modelo para item aberto. Tá? Aí tem modelo para item aberto, aí tem que olhar os artigos. É bem legal, né? E aqui a gente está trabalhando com itens que a gente chama de unidimensionais, né? Ainda tem os modelos multidimensionais, que aqui os itens avaliam, em princípio, uma única habilidade, mas você pode ter um item que a resposta correta é resultado de desenvolvimento de múltiplas habilidades. Então, você teria que trabalhar com o modelo multidimensional. Quem vai fazer o sorteio? Não, ali é porque era do segundo ano, né? Porque eu não trouxe as de ciências da natureza e ciências outras, eu trouxe a do segundo ano, porque os outros não eram matemática, ainda não tem a matemática de quinto ano, itens abertos, né? Então, é naquela perspectiva, aluno de segundo ano tem que ser, né, lá nas linguagens, é quase que escrever uma palavra e tal, tem ditado, etc. Né? E aqui na matemática tem que ser algo muito singelo mesmo ainda, né? No segundo ano do ensino fundamental. A hora que for para o quinto, para o nono, aí acho que nós vamos ter mais uma riqueza. Vai ter um aprendizado aí, porque ainda não foi feito, né? Vai começar a ser feito ainda. Não? Tem que aprender com as experiências. Eu digo que eu aprendi muito no PISA. Eu posso dizer que, quando nós mudamos o PAS da UNB para incluir itens abertos, foi a partir de uma experiência que nós tivemos no PISA, que a UNB ficou responsável por esse trabalho de codificar os itens do PISA naquela época, e aí a gente... eu tive a oportunidade de debruçar naquelas provas, como é que era a correção, a codificação, etc. E eu falei, está na hora do vestibular da UNB mudar. E aí a gente sempre fazia a experiência no PAS primeiro. Então foi assim que a gente introduziu, a partir do conhecimento de como é que funciona a prova do PISA. E aí acho que lá também muito da teoria de resposta ao item já foi aprendida com essa avaliação aí. Bom, Que internacional acho que é a maior, né, delas, né, na área de educação. Muito bem, Mauro, obrigado. Viu? Mas tem certos itens que me dá a impressão que tem umas opções sujeitas, mais propensas a chutes, não tem? Aquele item que você colocou lá de 0,25, qual é a fração que representa? Está na cara que eles iam chutar 2/5, né? Então, 2/5 não deveria participar das opções. Não, mas aí, Noraí, aí você vai ter que explorar o que a gente chama de plausibilidade do distrator. Ele é ou não um distrator plausível? O que é um distrator plausível? É uma resposta incorreta que você coloca, né, que é uma possibilidade de resposta de um aluno que não sabe.
Isso é uma possibilidade de resposta de um aluno que não sabe? Como é que você pode chegar a essa conclusão? Né? Você pega aquela questão como aberta, aplica numa turma, sei lá, 40 alunos, e pede para eles resolverem. Né? Represente 0,25 na forma de fração. Você vai ver que vai ter um percentual grande que vai colocar 2/5. E daí você, bom, então é um distrator plausível, então aí ela pode estar aí na avaliação. Então, ele é importante, ele traz uma informação muito importante. Então, ele tem que estar aí mesmo. Se ele não... O que você não pode é colocar uma resposta incorreta que atraia o bom aluno, porque aí é uma pegadinha. Tá certo? Isso, passou para a pretestagem. A pretestagem elimina um bocado de item, viu? Né? De matemática, então, porque o professor de matemática acha que tudo é fácil, né? Então, ele elabora, ele classifica como fácil, mas depois o item se mostra muito difícil. Né? Na análise que nós fizemos lá no Prof. Mate, no caso do OBMEP, tinha uns itens que eram extremamente difíceis. Assim, né? Na escala de proficiência, vamos dizer aqui, de menos 3 a 3, né? Média 0, desvio padrão 1, de menos 3 a 3, 99,7% está entre menos 3 e 3, tinha item que caía no 9. Ou seja, então, assim, a dificuldade é lá na estratosfera, né? E não pode estar em nenhuma avaliação um item desse. Foi muito bom, Mauro, adorei. Olha só, a minha pergunta é o que vem depois. Porque, por exemplo, aqui a maioria é professor, alguns vão ser. Se eu tenho uma turma que eu proponho uma prova e mais da metade não consegue fazer, eu procuro refletir se minhas aulas foram eficientes. Exatamente. Então, o que vem depois de tanta tabela? A gente só chega à conclusão que os brasileiros não conseguem aprender ou que os brasileiros não conseguem ensinar? Onde está o ponto, o nó górdio? Onde é que a gente tem que fazer essa mudança? Porque eu acho que uma boa parte é a questão de formação, mas uma boa parte também é a questão da postura do professor, tá? De como propiciar ao estudante o aprendizado sem sofrimento, principalmente no caso da matemática. Por exemplo, aquela primeira questão que você colocou, se não me engano, era 4 centenas, sei lá... Isso. 6 centenas, 4 dezenas e uma unidade. O aluno de segundo ano, que para mim é o aluno da primeira série, que colocou aquela primeira resposta, não pode ser considerado errado. 4 centenas, 400. 20 dezenas, 2 dezenas, 20. 7 unidades, 7 ponto. Tá? Eu não considero que o aluno está errado. Não foi dado a conexão. E não é a hora numa também, questão aberta, 6, numa questão aberta de resposta construída, você poderia fazer as avaliações parciais, entendeu? Que ele compreendeu pelo menos, não é isso? Sim. Então ele tem uma compreensão parcial. Ele não chegou no número como você gostaria, né? Mas ele tem uma compreensão parcial, que 6 centenas é 600, que é isso, que 4 dezenas é 40, só que ele, para compor, para formar um número, ainda faltou uma etapa. Então ele tem, não é, né? Ele tem aí então ele poderia receber um crédito parcial. E para todos nós aqui fazermos a reflexão. Ótimo. Outro dia, desculpa, Jodete, vou acrescentar, porque eu ouvi de um aluno, professor, né? E aí eu falei, mas está muito difícil. A atividade é elaborar um item para a gente discutir em sala. Eu falei, mas está muito difícil esse seu item. Eu falei assim. Ele falou, professor, eu já sofri tanto. Ou seja, eu sofri tanto na mão dos meus professores, agora é a hora. Meu querido amigo Olímpio, ele falava assim, como é que é? Eu já fui prego, agora eu sou martelo.
Então, assim, com esse pensamento na cabeça, aí realmente a gente não chega em lugar algum, concorda comigo? Então, eu estou falando de uma experiência aqui recente, tem umas 2 semanas. Já sofri tanto, professor. Não, tem que pôr os alunos para resolver esses problemas difíceis aí. Tá bom. Né? Obrigada, Mauro. E aí acho que a minha pergunta também vai fazer companhia aí para a Jodete, né? O que vem depois? O que vem depois de tanta informação? Como é que a gente transforma, de fato, tudo isso que as tabelas e os gráficos mostraram em ações? E aí, assim, como que você tem pensado isso, a nós aqui na universidade, né? E aí eu acho até que eu vou além da licenciatura. Então, para além da licenciatura, incluindo também o bacharelado, entendendo que o formado também no bacharelado forma professor, quando ele termina o seu ciclo de mestrado e doutorado, e volta para a universidade, e volta para a licenciatura. Então, entendendo que todos somos formadores de professores, como é que você tem olhado para esses dados, e como é que a gente pode pensar da agora para frente, Mauro, umas mudanças não, mas umas transformações nesses projetos pedagógicos aí dos cursos, tanto do bacharelado quanto da licenciatura, porque a gente precisa, na verdade, transformar a sala de aula, desde a educação infantil até aqui, no ensino superior e na pós-graduação também, né? Eu sinto que precisamos transformar, são todos os espaços e o modo como a gente está se relacionando aí, né? Quem ensina com quem está ali para aprender. Não, acho que é essa, né? A gente, de fato, gostaria de ter a resposta, né, Regina, para um caminho que resolveria, né, esse grande desafio. Eu não gosto de falar de problema, eu falo de desafio. É um desafio grande, né? Grande, um baita desafio. Tudo isso, por isso o foco principal era os desafios. Tem muita coisa boa, né, gente? Eu não, né? Tem um monte de coisa boa. Eu poderia fazer só, trazer as boas questões, as análises, né? Mas eu fiz essa escolha dos desafios, porque é na linha dessa provocação. Então, a gente tem o ponto da tecnologia aí, não é isso? Tentando trazer algo disruptivo aí nesse momento em que está todo mundo discutindo, né? O tal do chat GPT e etc, como, né? Um exercício interessante, o que outro dia eu vi, é colocar o chat GPT e pedir para ele elaborar um item, né? E coloquei as condições, distratores e tal, completabilidade e tal. E uns 3 exercícios para ele fazer. Nenhum deles estava correto. Ele não acertou, né? Ele não acertou. Né? Então, assim, a tecnologia está longe de substituir até o professor no processo da elaboração. Ela vai ajudar, né? Mas eu acho que tem várias áreas, né? Aí eu tenho aqui a presença da Nilce, que é da odontologia, minha amiga aqui me prestigiando. Obrigada, Nilce, de estar aqui ouvindo, né, as aflições da matemática, né, que são muito diferentes da odonto, mas a área de saúde já está muito mais avançada em termos da educação superior na aprendizagem ativa, né? Então, acho que assim, a gente tem que trabalhar aqui dentro na licenciatura, na formação. E a formação ela tem que ser feita com outro modelo, não nesse modelo que a gente está repetindo faz tempo, né? A partir do momento que a gente muda aqui dentro, eu vi aí, né, tive a oportunidade de ver vocês aí com a experiência do Lesson Study, né, e outras, né, acho que o GIEM tem feito aí trabalhos belíssimos, né, eu posso resgatar, né, a Jodete está aqui, né, o Jodete quando estava aqui com a Tânia, elas, né, e faziam as oficinas para os professores, trazia os estudantes para a tarde, a gente trazia o laboratório de ensino que o estudante vinha aqui, era uma disciplina que o estudante já vinha aqui, já era um embrião da residência pedagógica, talvez, só que a residência lá, o estudante vinha para cá. Então, assim, a matemática foi, né, alguns indivíduos foram experienciando, né, vou dizer assim, atividades na tentativa de ajudar
os professores que já estavam formados numa linha de formação contínua, né? Que ela vai sempre ter, né, gente? Formação, acho que aprendizado que a gente adquire aqui, na realidade, é um aprendizado para que a gente aprenda a estudar ao longo da vida, né? A gente vai se redirecionando, mas acho que a licenciatura, de fato, as licenciaturas de algum modo, né? Eu acho que assim, a educação superior precisa de uma grande mudança em termos de metodologia, em termos de formato, né? A gente ainda está, né, no modelo de dar aula em anfiteatro com giz e quadro até hoje, né? Que é o modelo de qual século? 19? Né? Acho que nem do 20, né? Do século 19. Então, a gente ensina a matemática, eu continuo ensinando, a gente dá as aulas do cálculo, as aulas das disciplinas básicas, do mesmo jeito que nós fomos formados, né? Do mesmo jeito que o Noraí deu aula para mim. Quando o Noraí, em 1979, 1979, entreguei, o Noraí já dava aula para mim de cálculo 3 e a gente continuou fazendo do mesmo jeito. Aí, se você pegar as engenharias, se você pegar a área de saúde, eles já criaram, né, novas metodologias, já desenvolveram, já aperfeiçoaram, já, né, estão bem avançadas, já sabem o que dá certo e o que não dá certo, porque quando você, né, não resolve todos os problemas, e a gente continua fazendo tudo do mesmo jeito. Então, acho que a gente precisa repensar a forma de ensinar matemática aqui na educação superior, para que isso reverbere, porque o estudante, às vezes, ele repete, né, como a gente repetiu na vida, modelos. E aí, se ele tem, né, se ele aqui se apropria de um modelo, né, que dá bons resultados, ele vai repetir esse modelo lá na frente, na hora que ele for para a sala de aula, e aí você vai tentando melhorar, né? Você vai tentando melhorar o aprendizado, porque está muito aquém, vamos dizer assim, daquilo que a gente gostaria que tivesse, né? Pode até ser que tenha um exagero em alguns números, que os padrões estabelecidos estejam muito elevados em alguns casos, que não sejam 5%, mas que seja 10%, mas é baixo. Se for 5% ou que se for 10%, é baixo do mesmo jeito o percentual de aprendizado adequado, né, ao final da educação básica, em matemática. Então, tem que fazer, tem muita coisa para fazer e não tem um caminho só também, né? Nunca tem, né? Mas eu acho que a gente pode mesclar de experiências diversas, experienciar, que é o lugar de fazer a experiência, e avaliar e implementar aquilo que a gente julgar que seja pertinente, que seja adequado.